Então, eu vou seguindo aqui, Francisco, daqui a pouco a gente volta a conversar, porque olha só, 18 horas e 44 minutos pela hora de Brasília. Ultimamente, o AgroMais 17 horas, ele vem discutindo aí com analistas sobre o fenômeno El Niño. E hoje, então, a gente segue nesse assunto, viu? Vai ser um El Niño fraco, moderado ou de forte intensidade? Porque o mundo agrícola já se preocupa, viu, gente? Então, vamos saber com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, com quem eu converso agora. Boa noite para você. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. E uma boa noite especial para o meu amigo Francisco, que está aí todos os dias aí mostrando. É verdade. Né? Um abração a ele também aí, que está fazendo um ótimo trabalho aí no AgroMais. Com certeza. Olha, vamos lá, então, esse El Niño não está instalado ainda, né? E aí? Ele não está instalado ainda, mas o que esperar dele, hein? Super El Niño, todo mundo diagnosticando. Qual a intensidade, então, desse fenômeno climático aí? Olha, Simone, a gente está aqui na Rural Clima, a gente sempre trabalhou, desde quando começou a se falar em El Niño, ali em fevereiro, janeiro para fevereiro desse ano, a gente sempre trabalhou uma intensidade de fraca a moderada intensidade. A gente nunca, pelo menos até o momento, a gente nunca cogitou a possibilidade de um super El Niño, como foi os anos de 2015 e 16 e até 97 e 98, quando tivemos aí os super El Niños, com temperaturas, com anomalias de temperatura do Oceano Pacífico acima de 2 graus, batendo até 2,4, 2,5 graus de anomalia. Nesse ano, a gente está vendo que realmente o El Niño vem acontecer, ele está se formando, mas de fraca intensidade. No entanto, mesmo com esses efeitos aí de fraca até moderada intensidade, variando aí de 0,6, 0,7 até 1 grau, 1,1, a tendência é de mais chuvas para o sul do Brasil, algo que não aconteceu nesses últimos 2 anos, onde o sul realmente teve fortes estiagens, e agora isso se inverte um pouquinho. Há uma possibilidade de chuvas muito melhores para todo esse cone sul aqui da América do Sul, e lógico, alguns períodos aí, provavelmente no verão de 24, alguns períodos de estiagem, nada tão prolongado, nada tão severo. A gente acredita que mesmo com a linha de fraca a moderada intensidade, isso possa ocorrer nessa região mais norte do Brasil. Então tem que ter um pouco de cautela aí quando a gente fala, a gente lê aí super El Niño, mas não vai chegar a isso, graças a Deus, assim dizendo, porque mais chuva no centro-sul, menos chuva para o norte, e esses impactos na produção agrícola para os próximos plantios, aí a partir dessa chegada do El Niño, fala pra gente, porque está todo mundo apreensivo aí com essa chegada, para a região central, que pode sofrer mais. Marco, fala pra gente. Olha, para falar a verdade, o ano de 2015 e 2016, quando nós tivemos o Super El Niño, foi um desastre a produção agrícola no Brasil, Tivemos secas severas em toda a região central e norte do Brasil, que produziu muito pouco, e o sul não conseguiu produzir, nem muito menos colher, por conta do excesso de chuvas. Então, o Super El Niño nunca é bem-vindo, Qualquer El Niño nunca é bem-vindo no Brasil. No entanto, quando se fala nesse El Niño e quando que ele vai chegar, a atmosfera em alguns momentos já está falando sobre como sendo influenciada por esse El Niño, visto agora as chuvas que estão ocorrendo no Brasil essa semana, Falar de uma chuva igual o meu amigo Francisco falou, chuvas no Mato Grosso nessa época do ano é totalmente incomum, Chuvas no norte, como vão acontecer, que há uma possibilidade de mais no final dessa semana, chover no norte de Minas, isso é meio que incomum para essa época do ano, quando se fala dessas regiões mais norte do Brasil, centro-norte do Brasil. Isso tudo tem, sim, uma influência já desse... Não vou chamar de El Niño ainda, porque ele não configurou ainda, mas já faz parte aí desse Oceano Pacífico mais quente. E a tendência é que ao longo aí
do segundo semestre de 2023, ele vem assim a se configurar. Agora, quando de fato ele deve configurar, se é agora em agosto, se é setembro, isso não importa muito para nós. O que importa é, temos um Pacífico totalmente diferente do que foi os últimos 3 anos, porque os últimos 3 anos estavam sob a influência de uma laninha. Agora temos um Pacífico em processo de aquecimento, e isso vai mudar um pouco o regime de chuvas no Brasil, ou na América do Sul, e até em todas as Américas e na Ásia, do que nós vimos nos últimos 3 anos. Isso que tem que colocar na cabeça das pessoas, né, que trabalham no agronegócio. Independentemente da intensidade e quando ele vai se formar, o fato é que nós teremos aí pelo menos mais 12 meses aí, com uma característica totalmente diferente do que nós vimos nos últimos 36 meses. Marco, é bom ficar ligado porque o mundo agrícola também está de olho e esse fenômeno, como você falou, pode chegar aí a outros países, né? Fala pra gente, Estados Unidos aí nessa mira, como é que fica? Olha, Estados Unidos, normalmente quando você tem um El Niño, o que acontece? Você tem temperaturas muito mais altas e chuvas um pouco mais irregulares. Lógico que chove um pouco melhor no verão norte-americano, né, como em anos normais ou até mesmo em anos de laninha, mas o que nós estamos vendo agora é como você não tem ainda uma formação clássica de um El Niño nessa época do ano, há uma tendência das chuvas ainda continuarem um pouco mais irregulares, principalmente no miolo do meio oeste americano. Essa semana há previsões de chuvas, mas, no entanto, apesar dessa ainda não configuração clássica do El Niño, mas eu vejo que o clima nos Estados Unidos tem tudo para ser um clima dentro de uma normalidade. E com isso, há uma tendência de uma produção relativamente boa para os Estados Unidos esse ano, nada de recordes, como os institutos, né, o USDA comentou até então, mas a gente aqui, né, analisando todas as tendências climáticas para os Estados Unidos, a gente observa que há pelo menos a cada 15, 20 dias, deve realmente ocorrer uma chuva boa nos Estados Unidos e isso dá uma condição relativamente boa de produção. Só para você ter uma ideia, Simone, e todos que estão nos assistindo agora, veja que o índice de queimadas que estão ocorrendo no Canadá, tempo seco extremamente quente no Canadá, e os focos de queimada, né, os incêndios que estão ocorrendo no Canadá. Isso é tudo fruto aí desse já aquecimento do Pacífico. A gente mostrou inclusive as imagens diferentes, né? Quando você vê essa fumaça avançando, chegando em Nova York, né? Cenas de filmes aí. Mas, Marco, analistas também falaram aqui pra gente que pode ter essa queda na produção e também na oferta do cacau na África, tudo por conta do El Niño, né? Essa expectativa dele chegando por lá, em Brasil que depende tanto também da importação, né? A gente cacau. Do cacau, a produção deve chegar a 190 mil toneladas e o Brasil consome 240 mil, ou seja, o cacau pode ficar até um pouco mais caro, segundo analistas ouvidos aqui. E para a África, esse El Niño tem consequências também? Olha, o que mais atinge é a faixa oeste da África, né? A região leste é um pouco influenciada pelo El Niño ou pela laninha, né? Por esses fenômenos climáticos. A faixa oeste é muito mais, e é onde está a grande produção de cacau na África. E há uma tendência, realmente, porque, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala que o El Niño, a gente está falando em aquecimento das águas do Pacífico. Você pega a metade do Oceano Pacífico, todo sentido às Américas, as águas ficam mais quentes. E, em contrapartida, a metade para o leste, em sentido à Ásia, né, e a Oceania, fica mais frias. E isso reduz as chuvas para eles. Então, o problema não fica só para a África esse ano com a laninha. Podemos ter problemas na Ásia, podemos ter problemas na Oceania, e aí a gente está falando problemas com a cana-de-açúcar na Índia, problemas no café no Vietnã, problemas no milho na China, e problemas depois, né, na safra 23, 24, né, com milho e soja na Austrália. Podemos ter problema com leite, abastecimento de leite em pó na Nova Zelândia. Então, é um fator realmente de se olhar com calma,
essa outra parte do mundo, né, essa parte mais oriental, para ver realmente, porque os efeitos lá são ao contrário dos nossos. Enquanto o El Niño traz um pouco mais de chuvas para as Américas, ele tira um pouco essa pressão de chuvas da Ásia e da África, né? Uma inversão aí. Marco, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente nesse bate-papo no AgroMais 17 horas e até uma próxima oportunidade aqui para a gente não só falar de El Niño, viu, Marco? Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aí com vocês, ainda mais ainda sabendo que o Francisco está aí. Então, um abraço a todos aí e quando precisar é só entrar em contato que a gente está aqui para ajudá-los aí. Tá certo, obrigada, boa noite para você, Obrigado, viu? boa noite. Tá bom, vamos seguindo aqui, gente.